Queridos irmãos, é com muita alegria que quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero também saudar fraternal e carinhosamente e respeitosamente ao pastor Bruno Batista, que Deus tem levantado nesse lugar para fazer a obra do Senhor de uma forma grande. Sabemos que muitas são as pedradas, muitas são as perseguições, as investidas do diabo para tentar parar e fechar esta porta. Mas nós sabemos que esta igreja está alicerçada em uma palavra proferida pelo próprio Mestre, quando disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então esta igreja está assegurada nesta promessa que Jesus falou, que ele edificaria e não tinha nenhuma obra de Satanás que vá fazer parar esta obra. Quem crê assim glorifica a Jesus. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. O livro do profeta Ezequiel, capítulo é o de número 37. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 37. Estaremos nesta tarde, início de noite, refletindo com os irmãos um pouco sobre esse texto. Eu pedi a Deus uma palavra e o Senhor Deus me fez subir ao coração esse texto. Eu tenho certeza que Ele continuará falando com você na noite deste dia. No término, ou quando estivermos concluindo, quero pedir a esta jovem que cantou aqui com muita graça para louvar o Senhor de novo, tá? Amei. Poucos são os que cantam, o que adoram, melhor dizendo, ao Senhor desta maneira, dando lugar a Deus. Aproveitando, como o pastor Bruno falou, que aqui é um lugar em que você pode adorar e exaltar o Senhor. Porque enquanto você adora a Deus aqui, Deus entra aonde você não pode entrar. Quando você glorifica a Deus aqui, Deus faz o que você não pode fazer. Quem encontrou o texto bíblico, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do bom mestre, a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fazei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que vai mostrar a situação em que se encontrava o povo de Deus na terra da Babilônia. O povo que viram muitos milagres, pessoas que viram Deus
fazer chover pão do céu. Pessoas que ouviram testemunho de outrem, que disseram que Deus fez brotar água da rocha, porque foram passando de um para o outro. Pessoas que ouviram Deus abrir mar vermelho e o povo passar a pé enxuto. Agora estavam em uma situação em que estavam desesperançados, em que estavam sem a convicção de uma vitória, em que estavam fraquejando espiritual. Aqui nós encontramos, queridos, Deus levando o profeta Ezequiel até o meio de um vale, para mostrar como se encontrava o povo de Deus. Já foi falado aqui pela irmã Maria, missionária Maria, quando eu entrei no templo, ela estava falando sobre Elias, quando foi cuidado por uma viúva. E o que me chama a atenção é que nos versículos iniciais, Deus vai usar um corvo para levar pão e água para Elias, no meio do querite. Querite, que significa encaixar, se tornar na forma. Deus leva o profeta, tira de Israel e coloca no querite, no Oriente, num lugar deserto, para colocar na forma dele. Ou seja, há momentos que Deus nos tira de um lugar para outro, não é para você morrer, é para você ver a glória dele se manifestar na sua vida. E Deus usa corvo, e tudo isso foi se passando, que Deus usou corvo, que Deus fez chover pão do céu, maná. A palavra maná, que no original é mango, que quer dizer, que comida é esta? Eu nunca vi um pão assim. Se vocês viram, me digam que tem, que eu quero comprar. Que tinha cheiro de coentro. As irmãs conhecem coentro. Parecia cristal e tinha um sabor como bolo de mel. Já viu um pão assim, com cheiro de coentro? Parecendo cristal e com gosto de mel? Eu nunca vi. Somente na padaria celestial, para alimentar um profeta ou o povo de Deus que estavam precisando em pleno deserto. Então, em meio a tantos milagres, o povo estava se sentindo desesperado, fracos espiritualmente. Aí agora a Bíblia vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para o meio de um vale. A primeira lição que eu destaco aqui, que eu quero pontuar nesta noite, é que quem levou o profeta para o vale foi Deus. O profeta não foi porque ele quis. O profeta não foi porque ele desejou, porque ele almejou ir. Quem daqui sairia da sua casa em pleno domingo à tarde para ir no cemitério, dar uma passeadazinha, curtir e dizer: eu queria que você abrisse uma cova? Para quê? Porque eu quero ver ossos, eu acho lindo ossos. Quem faria isso? Ninguém. E Deus leva o profeta Ezequiel para dar um passeio. Imagine você ouvindo de Deus dizendo: eu quero te levar para dar um passeio. Aí o que é que você pensa? Meu Deus, vai ser dos melhores lugares do Rio de Janeiro. Imagina Deus dizendo para você: eu marco encontro contigo, tal dia, tal hora, para passearmos juntos, lado a lado, ombro a ombro. Aí você diria: ah, se é Deus quem vai levar, já sei que é um lugar top. Só que Deus levou o profeta para um vale que estava cheio de ossos. O interessante, queridos, que ele diz assim: e me levou para o meio de um vale. Colocou ele no meio. E eu aprendo, queridos, na Bíblia Sagrada, que existem alguns vales. Existe aquele vale que eu mesmo entro sem a permissão de Deus. Você já viu aquele tipo de pessoa que é cabeça dura e que quer agir do seu jeito e diz: eu vou, eu quero, eu faço, ah, ninguém manda em mim? Já viu isso? E depois se depara com o vale, depois se depara com o deserto. Me cita um exemplo, pregador. Então segura. Sansão. A Bíblia vai dizer que Sansão chegou para o seu pai e disse: pai, mãe, eu gostei de uma jovem filisteia, eu gostei de uma mulher da terra dos filisteus,
ela é agradável aos meus olhos. E Manoá, o pai de Sansão, diz: por que você não procura uma da nossa tribo, da nossa nação, da nossa terra? Vai procurar logo dos inimigos. Aí Sansão disse: mas eu quero. Ela é a pessoa que eu escolhi. Se você quiser anotar esta frase, anote: toda decisão tomada sem a direção de Deus resultará em dor, perca e sofrimento. Só teve algumas pessoas que entenderam. Toda decisão tomada sem a direção de Deus resultará em dor, perca e sofrimento. É aquela pessoa que diz: para que orar? Eu vou fazer do meu jeito. Aí se uma moça diz assim: ele é muito lindo, tem olhos azuis, cabelos loiros. Se um homem diz: ah, ela tem um corpinho de violão, mas lá na frente se torna, aparece um com um corpinho de guitarra e ele esquece do violão, e depois vai sofrer as consequências. Por quê? Porque não pediu a direção daquele que manda na tua vida. O apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Ele. Você pode levantar a mão e glorificar a Ele. Ó, Sansão, eu quero ela. Ela é tímida. Eu quero ela, o nome dela é Dalila, quero casar com ela. Aí os pais: mas não vai não. Mas eu quero, pai. Então tudo bem, vamos lá. Eu quero que o senhor peça aos pais dela para me casar com ela. Que antigamente era assim. Eram os pais que falavam com os pais da moça para casarem os filhos. E quando vai os pais para a casa de Dalila, a Bíblia vai dizer que sai um leão do meio do mato. Um leão pequeno sai para morder Sansão, para comer Sansão. A Bíblia diz que Sansão rasga o leão no meio, como se fosse um papel. O leão veio para cima dele, ele pega o leão de um lado para o outro e rasga, mata o leão e joga no meio do caminho e vai para a casa da sua amada. 7 dias eram as celebrações matrimoniais. Quando dá 7 dias que Sansão vem voltando com seu pai e a sua mãe, Sansão inventa de voltar atrás e olhar como é que estava a carcaça do leão. Olha para teu irmão e diga: voltar atrás é perigoso. Ah, teve gente que não disse. Diga: voltar atrás é perigoso. Você já viu aquele tipo de pessoa que aceita Jesus e diz assim: mas esse shortinho eu vou deixar, porque quando eu sair da igreja, aí eu visto ele e vou para o carnaval. Já viu aquele tipo de pessoa que diz assim: ah não, esse cordão ou essa coisa lá que era lá do Egito, eu vou deixar aqui porque no dia que alguém me entristecer na igreja, eu meto o pé da igreja e volto para o mundão. Você lembra em Êxodo capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Moisés estava em pleno deserto. Moisés passou 40 anos na terra de Midian, nada aconteceu. Moisés passou 40 anos no palácio no Egito, nada aconteceu. Mas quando Moisés chegou no deserto, a glória de Deus se apresentou para Moisés. Sabe o que eu quero dizer com isto? Há momentos que você está numa abundância tão gostosa, tão bom, geladeira cheia, conta no banco, que coisa boa, mas você não vê a glória de Deus. Aí Deus diz: não, você está muito bem aqui, peraí, mas volta a intimidade comigo, vem para o deserto um pouquinho, vem para cá. Quando você está no deserto, aí dobra joelho, sobe monte, não perde um fruto. Por quê? Porque Deus te chamou para o deserto para você ter intimidade com Ele. Eu estou falando aqui com revelações instantâneas de Deus, tá? Porque eu não tinha preparado nada, recebi um convite a tirar roupa. O Rafael me ligou e disse: você pode pregar aqui? Eu disse: posso. E a tira roupa foi ainda pouco, 4h45 da tarde. Eu disse: Senhor, eu não quero falar de mim mesmo, eu quero que o Senhor use-me e fale para a tua igreja. Quando Deus se apresenta no meio da sarça para Moisés, o interessante é que Deus fez a sarça queimar. A sarça queimava e não se consumia. Irmão, sabe o que eu aprendo com isto? Humildade. Como assim, pregador? Humildade? Eu não entendi. Deus poderia usar uma oliveira. A oliveira é a rainha de todas as árvores. Deus poderia se apresentar para Moisés numa figueira. Deus poderia se apresentar para Moisés numa videira, em outra, qualquer uma outra árvore. Mas se apresentou para Moisés no meio de uma
o que é sarça? É um arbusto seco. Sabe aquele mato seco que você vê? Um arbusto seco. Fica muito no deserto. Irmãos, este mato seco, se você colocar fogo nele, não passa 1 minuto, queima rápido. Quando Moisés vê o mato queimando e não se consumia, aí por que eu disse que nos teus exemplos de humildade? Porque Deus poderia usar uma árvore top, mas Deus usa aquilo que ninguém dava nada. Deus usa aquilo que ninguém pegava para fazer um púlpito para a igreja, um móvel para a sua casa. Deus pega aquilo que não é para mostrar àqueles que acham que é alguma coisa. Deus pega aqueles pequenos para mostrar aos grandes que Ele é poderoso. Oh, levantou, nem me achai. Deus está falando para você: você não é descartável. Ele vai usar o pequeno para confundir o grande. Só para trazer a revelação do que Deus me deu agora. Quando Moisés chega lá, aí o que é que Deus diz para ele? Tira o quê? A sandália dos teus. Por que Deus falou isso, irmão? Por que Deus falou isso? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é o quê? Mas se você parar para examinar a cultura, Moisés estava com a sandália que pertencia ainda ao Egito. E sabe o que Deus está falando? Eu queria que vocês olhassem para cá. Sabe o que Deus está falando? Para ter intimidade comigo, não pode ter divisão. Ou você é, ou você não é. Você está com a coisa do Egito e quer participar da minha intimidade comigo. Desse jeito não dá certo. Tira a sandália dos teus pés. O que Deus está dizendo é: ei, eu não quero nada de incrédulo aqui. Aqui tem que ter santidade, tem que ter santidade. Oh, aleluia! Temos que ser santos em toda maneira de viver. Eu poderia pregar aqui sobre milagre, encher o teu ego e dizer: Deus vai te dar, receba a bênção, maravilha. Isso não está fora de pauta. Deus dá a bênção, dá, mas para ele dar, lembra de Elias capítulo 18, os profetas de Baal clamaram de manhã até meio-dia: Baal, manda fogo, e nada aconteceu. Quando Elias chega lá, a primeira coisa que ele faz é o quê? Consertou o altar. O que Deus está dizendo é: para ter fogo tem que ter altar. Para ter fogo tem que ter altar consertado. Para ter presença tem que ter altar consertado. Para ter uma vida cheia do Espírito Santo tem que estar com o altar consertado. Eu preguei outro dia em uma conferência e falei sobre santidade ou santificação, e eu exemplifiquei que eu comparo a igreja como um navio. O navio está no mar, mas o mar não pode estar no navio. Se o mar estiver no navio, o que é que acontece, irmãos? Vai afundar. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar. É difícil da glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu fui chamado para falar aquilo que Ele me mandou falar. Estava no monte ontem, eu peguei o exemplo do pastor Bruno. Todo dia eu quero ir para o monte agora, irmão. O pastor Bruno está inspirando, né? Eu só não fui hoje, mas amanhã eu vou. Quarto eu vou. Disse: Senhor, todo dia que eu tiver agenda, eu vou para o monte. Deus tem enchido minha agenda, irmão. Então tem que ir para o monte todo dia. Queridos, e Deus falou comigo e disse assim: fala aquilo que eu te mandar. E eu muitas vezes queria muito palavra para ver a igreja pular, pipocar e tal. Aí eu saía de meu Deus, que é isso? Que fogo, que bênção! Aí Deus disse: olha, não adianta ter barulho, ter movimento e não ter transformação de vida. Porque o avivamento não é isso, ó. Não. O avivamento é mudança de vida. É você sair daqui e dizer: a partir de hoje eu quero estar com o meu altar consertado. A partir de, meu Deus do céu, eu li um texto, mas a mensagem está vindo totalmente contrária ao que eu tinha programado. Oh, aleluia! É você sair daqui e dizer: a partir de hoje a minha vida é diferente. Queridos, a pregação não começa quando o pregador pega microfone. A pregação começa quando você coloca em prática
pregado. A pregação começa quando você diz assim: eu andava meio desconcertada, mas a partir de hoje eu vou me consertar. Aí a pregação começou na sua vida. Aquela roupinha do passado que eu tinha guardado no meu guarda-roupa, eu vou queimar, não vou nem dar para ninguém. Aí a pregação entrou, iniciou na tua vida. É quando você dizer: eu tinha guardado uma coisinha do passado aqui, mas eu vou rasgar. Aí sim você teve um avivamento genuíno, porque avivamento é você dizer: eu estou com a vida transformada. Uma outra coisa que eu qualifico como avivamento ou como santificação não é eu querer pecar e não poder. Você já viu aquele tipo de pessoa que faz isso? Não, eu não posso. Quando você diz eu não posso, é porque tem algo que está impedindo. E se você estiver no canto suave, você vai fazer. Não diga eu não posso, não é eu querer pecar e não poder. É eu poder pecar e eu dizer eu não quero. Eu não quero. Santificação é isso. É eu querer pecar e é eu poder pecar e não querer. Porque Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O que Paulo está dizendo é: eu posso fumar, posso matar, posso roubar, posso me prostituir, mas eu não quero, porque o meu compromisso é com Ele, é com Ele. O teu compromisso é com Deus. Nunca diga eu não posso, porque você diz eu não posso fazer isso. Aí Satanás diz: então eu vou levar ele para um lugar onde ele possa. Porque se ele disse não posso, na mente dele, no subconsciente, ele está dizendo: se eu pudesse eu fazia. Agora quando você diz eu não quero, aí Satanás diz: então foi isso aí, eu nem mexo, esse eu nem tento, porque ele já está determinado. Deixa eu voltar para cá. Então, queridos, quando Sansão mata o leão, voltou atrás para ver. Ele está andando, irmão, andando. Aí ele pensa: eu vou ver como é que está a carcaça do leão. Aí ele volta. Quando ele volta, as abelhas acharam de fazer mel na carcaça do leão. Sansão, desde o ventre, quando o anjo Gabriel se apresenta para a mãe de Sansão e diz assim: não beba vinho e não coma comidas oferecidas. Por quê? Porque no teu ventre será gerado um, e este será separado para mim. A palavra separado aqui ele será nazireu. Na sua cabeça não passará navalhas, e ele não tomará bebida forte, nem tocará em mortos. Havia um pacto que Deus havia feito com o filho com os pais com Sansão. E agora a Bíblia vai dizer que Sansão, quando ele volta lá e que olha os ossos e que vê mel, ele mete a mão na carcaça e toma o mel. Olha para o teu irmão e diga: é doce, mas é pecado. É bom, mas vai te fazer voltar atrás. Querido, não adianta querer fazer aquilo que é aprazível, é gostoso à carne, mas se tem trazido tristeza ao Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quer ver a glória de Deus? Então ande como Ele determinou. Como pregador, seja santo em toda a vossa maneira de viver, porque Pedro disse: como eu devo ser santo em toda maneira de viver? Eu tenho que falar como crente, andar como crente, me vestir como crente. Aleluia. Até no meu celular tem que ter coisa de crente. Até quando eu estiver só diante de um computador, eu tenho que fazer aquilo que somente crente faz. O que é isso, irmão? É eu ter uma intimidade com Ele. Eu não tinha preparado nada disso, tá? Se ficarem com raiva, reclama com Deus. Então Sansão, ele resolveu entrar no vale. Quando Sansão toma o mel e não confessa para os seus pais a natureza de onde veio, ele dá para os pais o mel. Sabe por que foi que Sansão não confessou para os pais de onde tirou o mel? Porque o pai ia dizer: você tocou em morto. A partir de hoje, o voto do nazireado foi quebrado. Você vai ter que rapar a cabeça e voltar para o zero. Sabe qual é o medo de muitos pastores?
evangelistas, obreiros, hoje é voltar para o zero. Eu pequei, mas eu tenho que tentar me esconder por aqui. Vou confessar não, porque senão eu volto para os bancos. É melhor ficar no púlpito. Ah, eu pequei, mas tá bom, ninguém viu, tá bom, tá tranquilo. Ei, é melhor você ser rejeitado na terra e aceito no céu, do que receber tapinha aqui na terra e alguém dizer: esse é o cara, esse é o homem bom, e lá no céu Deus está dizendo: nada disso, não está me agradando. Aleluia! Porque para Deus não vale o que você é aplaudido aqui. Para Deus vale é se Ele é glorificado lá.